mais tarde meu nome é Vítor Lamberto, como compreenderão, não é? Estou ligado ao movimento Slow Food desde 99 e, portanto, isto é já um modo de vida, não é só a alimentação. Aliás, como sabeis, a alimentação é transversal e toca muitos setores, não é? Estou ligado também à Rural Alentejo, que é uma associada da CNA, e à Trilho, na área do desenvolvimento local. E, como vos disse, estou envolvido em alguns projetos dos ditos agora circuitos curtos, enfim, em Montemoro Novo com o Semeia, em Évora com este abastecimento às cantinas escolares, a nível mais nacional com o Aproximar e aqui sobretudo na área dos mercados de produtores locais, mas também com o Quilómetro Zero, o está envolvido com o Quilómetro Zero em Évora e também com o PROV em Évora, e estamos também envolvidos agora até na candidatura da Évora à Cidade Europeia da Cultura, e aí queremos dar uma forte componente da alimentação, uma forte presença da alimentação, da ligação de Évora ao território envolvente, não é? Em termos de alimentação. Ora bem, aqui um conjunto de notas que eu tenho aqui para vos vou tentar ser célere. Alguns dos objetivos ligados a este projeto que ele começou, sobretudo o local, não é? As compras locais, a produção local e a economia local, como seria óbvio, não é? Mas também esta preocupação que é muito do slow food, da soberania alimentar, agora já começa a estar em voga, e sobretudo agora que o Covid percebeu-se, esta situação da globalização, que afinal não era aquilo que nos tinham e acontecerá que agora futuramente vamos indicar outros remédios e nós cairemos neles, não é? Portanto, também a agricultura familiar, as variedades tradicionais, recuperar muito das variedades tradicionais e mesmo das próprias emendas, dos próprios pratos tradicionais. E aqui nós, Slow Food, temos vindo a recuperar um conjunto de sabores únicos que corriam risco de desaparecer ou ser homogeneizados, não é? Obviamente também pretendemos com isto combater um pouco esta homogeneidade que se tem vindo a verificar, e já falaremos aqui um pouco mais sobre isto, e também, obviamente, preocupações ambientais, né? Sustentabilidade, boas práticas, por aí fora. E uma forte componente do território, uma forte presença do território nos nossos pratos, não é? Agora, aquilo que a Comunidade Europeia descobriu como fome muito forte, nós desde 86 que andamos a falar nisto, andamos a falar da soberania alimentar, dos territórios, do quilómetro zero, tudo isto. Portanto, é com muito agrado que ouvimos finalmente a Comunidade Europeia começar a abraçar isto. E, portanto, o território, sabendo nós que o território é tudo o que está à nossa volta, tem uma forte importância, até do ponto de vista turístico, não é? Mas também de fixação da população, das economias locais, das comunidades locais. Nós somos muito defensores da boa agricultura, daquela agricultura que agora, infelizmente, no Alentejo tem vindo a ser substituída por estas deslumbrantes monoculturas, não é? Também, obviamente, pretendemos com este projeto, em termos nutritivos, em termos de saúde, em termos de sabor e segurança, aquilo que é habitual, não é? Pretendemos, obviamente, fazer isto, aumentar isto, crescer isto. E também, como vos disse, a proximidade, o envolvimento e o conhecimento de todos os que participam nisto, não é? As cimentas são aqui uma pedra de toque essencial, e sobre ela falaremos aqui a pouco. Não te esqueça nunca que as escolas são o sítio onde se aprende e onde socializamos, não é? Onde as crianças socializam, e as cantinas escolares podem ser uma ponta de lança para a alteração, para a mudança desta nossa forma de estar no mundo, não é? E o regresso até a algum passado, porque nós temos vindo a descobrir continuamente, há quem fuja sempre à procura do futuro, e nós temos que perceber que muitas vezes o futuro encontra-se no passado. Isto é tudo como uma árvore, não é? Se tivermos boas raízes, que é o passado, não vamos atrás de modas, aguentamos os ventos temporários, as tempestades, e ficamos agarrados à terra e ao passado, obviamente, olhando para o futuro. Também pretendemos, com este processo que tem vindo a avançar nesse sentido, a alteração da percepção da avaliação, que é qualidade. Muitas vezes confunde-se com o tamanho, quanto maior, mais qualidade tem, homogéneo, mais qualidade tem. Se não tem, verificamos, e Évora é uma cidade rural, no fim de contas é uma cidade rural, não é? Verificamos que as cozinheiras já se queixavam, que aparecia uma minhoquinha ou outra nas alfaces. Felizmente, nós temos que lhes explicar a elas, felizmente havia minhocas nas alfaces de vez em quando, e havia, enfim, outros bichinhos que lá apareciam, porque isso era sinónimo de qualidade, não é? Em princípio, não é? E depois, esta história que existe muito, que qualidade é HACCP, é um completo disparate. Há outros aspectos muito mais importantes para fazer a qualidade do que o HACCP e outras questões. Ora bem, Évora, o território Évora. O território Évora é um território, infelizmente, está tudo muito centrado em Évora. É Évora e tudo o resto é paisagem, não é? É uma zona desertificada, uma zona com baixa densidade populacional, e aqui temos uma reduzida atividade agrícola, digamos, com exceção de uma freguesia de canaviais, sobretudo, não temos latifúndios, mas temos, sobretudo, explorações extensivas, mas com aparecimento de alguma intensividade, não é?
Os pequenos produtores que conseguimos envolver são de facto pequenos produtores que nós visitamos e temos estado envolvidos, pequenos produtores e não quem se faça passar por pequeno produtor. E a nossa preocupação, quando olhamos para as cantinas escolares, para as ementas, foi este problema, que é um problema nacional, que é, as ementas são nacionais, basicamente. A Direção Regional de Educação tem aqueles documentos que são os documentos lidos de ponta a ponta, têm muitas falhas e não refletem o que é a gastronomia de cada região. Nós somos um país, apesar de pequeno, somos muito diferentes uns dos outros em termos de gastronomia, não é? Não só pensando do norte para sul, mas até do litoral para o interior. Certo? E, portanto, há aqui uma grandes diferenças. Depois, as emendas que estavam em funcionamento na cantina escolar eram da seguinte forma, não eram sazonais, e aparecem coisas interessantes como a fruta da época, e a minha questão foi logo, de que época e de que lugar? O que aparece sempre neste documento da Direção Regional de Economia é a fruta da época, e eu não sei qual é que será a época, nem sei de que região, enfim, não vem nada disto. Então, com a fruta da época, vem ananases, vem mangas, vem bananas, vem isto tudo, não é? De facto, serão de época naqueles territórios, serão de época daqueles territórios, não é? E depois eram 8 emendas que rodavam, ou seja, quando eu chegava ao final da 8ª semana, voltava outra vez à primeira. Portanto, quando não dever uma grande sazonalidade que aqui está. Né? Após 8 semanas, nós voltamos outra vez à mesma. E então temos pedidos, e tínhamos pedidos, agora já falaremos um pouco sobre isso, mas tínhamos pedidos de melancia de inverno, de beldroegas de inverno, e por aí fora. Foi algo que também verificámos que sazonalidade é uma área onde temos todos de trabalhar muito. Estamos interessados em circuitos curtos, temos de trabalhar muito. Poucos, até pessoas já com alguma idade, sabem o que é isto da sazonalidade, não percebem nada disto. Certo? Vão ao supermercado, está feito. E nós não nos esqueçamos que Portugal é tido como um país onde existem mais destas ditas grandes superfícies de 1000 habitantes e, portanto, nós perdemos já o que é a noção da sazonalidade. Depois, ainda por cima, o abastecimento às cantinas escolares era sobretudo feito através do mercado abastecedor, ou seja, não eram empresas de produção local, pequenos produtores de agricultura familiar, mas simplesmente vamos ao Maré, mercado abastecedor da região de Évora, e carregamos e fornecemos e acabou. Pronto. Curiosamente, também eu vivo no campo, numa freguesia rural, e até as cantinas escolares já funcionam em esquema de catering, ou seja, vêm as refeições já preparadas ali dos arredores de Lisboa e são despejadas nas crianças. Ora bem, então quais foram os conceitos básicos que nós tivemos aqui, a preocupação que tivemos? Para já o local, e esta história do quilómetro zero, e nós fartamos dizer que o quilómetro zero não são, ao contrário do que se pretende, 50 quilómetros. Cada território, está uma chamada de atenção para quem anda a trabalhar nestas áreas, cada território tem que definir o que acha a distância conveniente. Como eu já disse inúmeras vezes, Barrancos, 50 km para Barrancos não é nada. 50 km para Caldas da Rainha será imenso, consegue-se obter tudo e mais alguma coisa. E depois depende do tipo de produtos também. Há produtos que eu precisarei, sei lá, hortícolas, se calhar precisarei de mais quilómetros ou de menos quilómetros, e outros, se calhar, precisarei de mais. Portanto, não vamos matar o conceito de quilómetro zero. O quilómetro zero tem que ser adequado a cada território. Ora bem, e depois também conceitos para nós são muito queridos, como o bom, limpo e o justo. Bons alimentos, alimentos limpos e alimentos justos, que dão valor de vida a quem os produz. A sazonalidade, obviamente, sabendo que é qualidade e é sustentabilidade, a sazonalidade para nós, como já depreenderam o que eu disse, é importante. Obviamente os circuitos curtos, é outro dos critérios que tínhamos presente. Não é? E depois o preço não é tudo. O preço não é tudo. E isto é o problema muitas vezes das compras públicas, é o preço. Nós temos que pensar o que é o preço e o que é o custo. O que é o custo de se produzir qualquer coisa e qual é o preço a que me vendem? Será que o preço reflete tudo? Portanto, esta preocupação também é sempre presente. E como vos disse, a qualidade alimentar não é mais que simplesmente higiene e segurança e acabou. E o sabor? E a nutrição? Eu já vos contei aqui uma história noutra conversa à vida em tempos, se calhar alguns de vocês, ou não, que existe um estudo em Inglaterra que indica que as maçãs dos anos 60 equivalem atualmente as maçãs são cerca de metade do perfil nutricional que tinham nos anos 60. Metade. Certo? Portanto, a qualidade, serem bonitas, calibradas, cumprir as normas todas, será que nós estamos a comer verdadeiros alimentos? E depois, obviamente, uma coisa que nos preocupava muito, que era a tradição alentejana. Os jovens terão que ser os primeiros pontas de lança, independentemente, e nós também queremos essa aproximação, que é que eles, de facto, sejam cidadãos do mundo e comam o mundo, porque eu, ao comer o mundo, respeito o mundo, respeito outras culturas, e não nos esqueçamos no governo, numa das Obama teve esta estratégia de pôr parte das embaixadas americanas a abrir as portas a servir gastronomia americana, se é que há gastronomia americana, para, desta forma, captar o interesse dos povos de todo o mundo para, de facto, se gostam da gastronomia americana, também gostarão daquele povo.
E, portanto, esta preocupação existe, dar outros sabores, mas, ao mesmo tempo, eles têm que ser os primeiros defensores dos seus sabores da sua terra. E esta foi uma das preocupações presentes. Ora bem, qual o processo que nós seguimos? A sequência, digamos. O primeiro foram os conceitos, definir conceitos, os objetivos que pretendíamos. Depois passamos às necessidades. O que é preciso, não é? Quantas crianças, enfim, as necessidades todas envolvidas nisto. Depois, que oferta é que existe no conselho envolvente, que oferta é que existe em termos de agricultura familiar, pequenos produtores, o que é que podem produzir, por exemplo. Depois, então passamos a uma fase de sensibilização, de envolvimento de todos os parceiros, de acompanhamento, de avaliação, que é contínuo, são contínuos. Não é? Uma melhoria temos vindo a procurar alcançar, não é? E um alargamento. Começámos com 3 cantinas e depois passámos para 5, mas falaremos sobre isso. E também pretendemos uma disseminação. O processo teve então um conjunto de reuniões preliminares com as uniões de freguesia, com produtores, com potenciais parceiros, isto em agosto de 2017. A nossa intenção foi... Nós sabíamos que era muito importante avançar-se com isto, independentemente de haver eleições ou não, processo eleitoral nesta altura, porque tivemos as últimas autárquicas em outubro, não é? E apesar dos autarcas estarem envolvidos, os diversos autarcas estarem envolvidos, é? Nas campanhas eleitorais, nós conseguimos convencer e avançar, antes sabemos qual é o resultado, de avançarmos logo em setembro com o primeiro fornecimento. Portanto, tivemos as reuniões em agosto e em setembro já estávamos a fornecer, independentemente de sabermos quais seriam os resultados para a autarquia aqui. E depois conseguimos passar, então, começámos com cantinas escolares urbanas, 3, e depois conseguimos já alargar a 5. Produtores locais, de 2 produtores, temos cerca de 10, o que é imenso quando falamos em Alentejo e em Évora, sobretudo. Não é? E depois, as emendas escolares, conseguimos alterá-las, é um processo que ainda está em evolução, não é? Conseguimos passar para dietas de inverno, uma dieta de inverno, que tem obviamente, vários menus, uma dieta de primavera com vários menus também, uma de verão, que apanha o final da primavera, início de verão, e depois o início do novo ano escolar. E também com as equivalentes vegetarianas, não é? E alguns dias festivos. As emendas foram sendo revistas e iremos ter outra revisão em breve, mas tendo sempre presente maior sazonalidade, maior diversidade, esta maior aproximação à dita, e apesar de todos os exageros, muitas vezes que à volta disto, a dieta mediterrânica e mais uma presença de mais vegetais, não é? De mais componente vegetal. E também tem vindo a ser definido, tempos a tempos, a definição dos preços, porque temos conversado continuamente com os produtores para saber se os preços são convenientes, não são convenientes, onde é que podemos subir, onde é que podemos descer, e eles próprios admitem, não, este preço é muito bom, não, neste até podemos descer, porque se calhar não há necessidade de se cobrar tanto. Portanto, vejam, isto é interessante porque os próprios produtores admitem que às vezes há preços ou outros podem vir para baixo, enquanto que há outros que terão que ir para cima. Não é? E nós temos tentado sempre fazer esta gestão dos preços. Depois definimos um conjunto de procedimentos de encomenda e de fornecimento e de acompanhamento e já iremos falar sobre isto. E também uma criação de registros, porque é importante registar, depois ulterior tratamento estatístico disto, temos tudo em informatizado, em Excel, e fazemos os cálculos todos, os tratamentos todos, e sabemos se há um produtor que está a entregar mais, se há outro que não está, e tentamos enfim, distribuir isto tudo. Alunos envolvidos, cerca de 1000 a 1200. O que é que acontece em termos do processo? Nós temos as encomendas, as cantinas, o que é que fazem? As cantinas fazem-nos chegar, geralmente entre a terça, quarta-feira, de segunda à quarta-feira fazem-nos chegar os pedidos, o que necessitam. Nós, entretanto, já falámos com os produtores e os produtores já nos enviaram informação sobre o que é que têm disponível naquela semana, certo? Portanto, para a próxima semana, aliás. Portanto, as cantinas fazem-nos chegar a informação em terça, quarta-feira, quinta-feira às vezes. Nós até lá já sabemos o que é que os produtores têm. Depois, tratamos de distribuir isto e tentar distribuir equitativamente para todos os produtores. E depois, esclarecemos, confirmamos com as cantinas entre a quinta e sexta-feira que está tudo entregue, será tudo entregue na segunda-feira ou não, ou há aqui algum problema que não podemos entregar, pode substituir este produto ou não. E na segunda-feira, então, os produtos são entregues todos de manhã. Recapitulando, na semana anterior, terça à quinta-feira, há os pedidos, são efetuados os pedidos das cantinas. Nós já temos informação dos produtores, podemos, a gente tanto ainda esclarecer, alguma dúvida que surja. Fazemos a distribuição das encomendas pelos diversos produtores para não haver um que vai entregar uns coentros a uma escola, nem haver outro que vai entregar quase tudo, 80% ou 90%. Portanto, tentamos fazer isto desta forma. E depois, então, confirmamos com a cantina, entre quinta e sexta-feira, se entregaremos tudo ou não, se é possível alterar-se ou não algum produto, e depois, na segunda-feira, serão entregues. Portanto, é isto, certo?
O que é que acontece? Há umas folhas de registro que eles entregam, são assinadas e verificados os produtos, quem faz a recepção dos produtos, verifica o peso se for necessário, queixa-se de alguma coisa se for necessário, e depois, a partir daí, estes notas de entrega são entregues, passa a redundância, ou pelo produtor ou pela cantina. O primeiro que quiser chegar, nós verificamos, está tudo certo, então passa só o processamento depois dos ulteriores pagamentos. Não é? Portanto, tem havido sempre imensas reuniões, tem sempre a preocupação, sempre reuniões entre produtores e cozinheiras, reuniões só com produtores, reuniões com os autarcas, reuniões com nutricionistas, com o poder local, tem havido contínuas reuniões. Não é? Encontros com cozinheiras, com passeios, visitas que as cozinheiras fizeram a produtoras, reuniões entre elas para conversarem, porque elas queixam-se muitas vezes, estão muito fechadas na sua cozinha, a sofrer imenso, e portanto é conveniente terem formação, já tiveram várias formações juntas, até um momento para conversarem umas com as outras, tiveram formação sobre dietas vegetarianas por aí afora, e mesmo visitaram produtores e perceberam como as coisas são feitas, a importância da sazonalidade, tudo isso. Né? Depois, temos vindo continuamente a falar com os produtores, a sensibilizá-los para um conjunto de aspectos, que isto é assim, por exemplo, as alfaces são um problema clássico. As alfaces são pequenas nesta altura do ano. E elas estão habituadas a alfaces enormes que vêm, enfim, de outras, não vêm da agricultura familiar. Portanto, nós temos de tentar conversar com os produtores para ver se eles conseguem, de alguma forma, tratar as alfaces bem, mas também temos que explicar às cozinheiras que não poderão exigir alfaces enormes, lindas, como elas encontram nos supermercados, porque não é isso que eles têm. Portanto, é uma contínua conversa aqui entre todos nós. Enfim, há um contínuo contacto, nós estamos sempre presentes 24 horas ao telefone disponível para receber alguma queixa, algum protesto, alguma sugestão delas, não é? Estivemos na Feira de São João, os mercadinhos, começámos agora com os mercadinhos, em que, como temos os produtores a fornecer às cantinas, também temos agora mercadinhos semanalmente. Uma das escolas tem um mercadinho a funcionar, que agora foi interrompido, como é óbvio, um mercadinho a funcionar, desculpem, em que os produtores que entregam nas cantinas vão também tentar vender aos pais, e que foi um sucesso. Os pais ficaram satisfeitíssimos, compraram bastante, e até as próprias crianças muitas vezes indicavam, e eles compravam. Então esgotaram tudo o que traziam, e foi muito bom. Apresentámos também este projeto em alguns locais, enfim, congressos, webinars, por aí fora. Isso agora não tem importância. Ora bem, algumas notas, virtudes. Isto era chamada a atenção, porque são a experiência que nós já temos, não é? Algumas virtudes, alguns constrangimentos, quase a terminarmos isto. Tinha muito mais para dizer, mas pronto. Curiosamente, os custos não subiram. Aquilo que se diz, que muitas vezes, isto vai aumentar os custos não subiram. Em alguns casos até baixaram. Depois, há uma constante sensibilização dos produtores e consumidores, o que nos agrada, é um aspecto positivo, não é? Uma aproximação e cada um a perceber o que é possível e o que não é possível fazer-se. O consumo local, a sustentabilidade são aspectos positivos. A alteração das emendas, que está em curso e terá que ser ainda melhorado, é para nós uma mais-valia, até porque reflete um pouco a tradição alentejana, o território onde eles vivem, mas também aponta noutras direções, em simultâneo, né? Ser cidadãos do mundo, e não esta história das 8 emendas que se vão repetindo ao longo do ano. É uma rede que está em construção, que é muito interessante, porque todos conversam com todos. Os mercadinhos, como vos disse, já estão a avançar, que era uma luta nossa de há muito tempo, até temos os mercadinhos também a funcionar, já que os pais vão às escolas, porque não levarem os produtos para casa também, não é? Há uma resposta rápida, que é muito interessante dos produtores. Em qualquer altura os produtores estão disponíveis, e nós, como temos este telefone, sempre esta linha telefónica sempre em funcionamento, em qualquer altura. Por exemplo, ontem uma cantina pediu-nos de urgência ao 12h03, precisavam do conjunto de alimentos, e ao 12h40 tínhamos tudo garantido que os produtores iriam entregar no dia seguinte, hoje, certo? Portanto, temos isto também sempre a funcionar para dar resposta rápida. Esta interação, como disse, com os produtores, com os preços, a definirmos preços, tudo isso é muito interessante, e até a definir o que é que, se recebemos informação das cantinas sobre o que é que vai ser pedido no próximo trimestre, e então eles sabem o que poderão cultivar e preparar para cultivar para poder fornecer, não é? E também há uma visibilidade interessante que os produtores têm vindo a ter, e uma autoestima que eles próprios me dizem: Vitor, isto às vezes não me dá dinheiro suficiente, não me dá tanto dinheiro como eu estava à espera, dá-me trabalho, mas eu adoro este projeto. São 2 ou 3 produtores que nos têm dito continuamente isto, que sente-se orgulhoso de participar nisto, e portanto também tem sido muito aspecto positivo. Constrangimentos. Obviamente que isto é mais complexo, porque quem comprava diretamente a um abastecedor do Maré, ele entrega-lhes tudo. Agora, em vez de ter um produtor, digamos, um fornecedor, a entregar tudo, não é? Tem neste momento 3, 4, 5 a entregarem, não é? Portanto, isto dá mais trabalho, não é?
E não só dá mais trabalho, é receber os produtos, é verificar se bate tudo certo, não vêm devidamente preparados ou cortadinhos como poderiam vir entregue de outra forma, não é? E, portanto, não vêm calibrados, não é? Tudo isso, não é? E, portanto, isto dá algum trabalho às senhoras. As emendas, temos problemas com elas. Continua a fruta da época presente, uma sazonalidade reduzida. Por exemplo, continua-se a pedir, em alguns casos ainda se continua a pedir, isto é um problema muitas vezes da definição da emenda, que ainda não está afinada, totalmente afinada, e também das próprias cozinheiras, continuam muitas vezes a pedir ainda beldroegas, como eu vos disse, de inverno e por aí fora. Depois, há um grande pedido ainda de batata, muita batata que é pedida, isto nós temos que ir lentamente alterando, muita batata, nós pedimos tanta batata nas nossas cantinas escolares, parece que não há mais nada para se comer a não ser batata, 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 vocês nem imaginam as toneladas de batata, courgettes, chuchus, as toneladas que são pedidas, não é? Pois ervas aromáticas, poucas ervas aromáticas pedidas. O pão é esquecido completamente. O pão é esquecido completamente em termos de alentejo e de componente importante na gastronomia alentejana. Ervas aromáticas como o poejo e como o orégano, como vos disse, é. E depois temos um problema, como compatibilizar o ano agrícola com o ano letivo. Há aqui um desfazamento, não é? Nós temos que pensar como é que resolver, não é? Certo? Depois há aqui, obviamente, nós queremos ainda aprofundar aqui limitações e ainda constrangimentos, que é de facto desenvolver mais atividades com os pais, com os cozinheiros, com os produtores, com os alunos, por aí afora, não é? E temos, quer dizer, temos que ter presente esta história da dieta mediterrânica, da pirâmide, que a pirâmide diz que estamos ainda todos aquém nas emendas, porções de alimentos baseadas nos hábitos locais, é o que diz a dieta mediterrânica, nos hábitos locais, atividade física regular, biodiversidade e sazonalidade, produtos tradicionais, locais e amigos do ambiente, atividades culinárias, tudo isso nós temos ainda que melhorar e alcançar. Constrangimentos finais, orientações. Por exemplo, a Direção-Geral de Educação não menciona como a do Santo Mel. Um país como este, que tem inúmeros produtores de mel distribuídos pelo território, com méis de grande qualidade, o mel continua a ser ignoradíssimo, continua a ser completamente ignorado o mel. Não sei porque, quando é um alimento muito mais interessante que o açúcar. O pão, aqui no Alentejo, continua a ser também muito maltratado e não aparece, de facto, nas normas da Direção Regional de Educação, como, de facto, um componente importante até para muitas vezes substituir em parte a batata. A regulamentação não facilita na prática a regulamentação. Esta história das compras públicas, tudo isto é uma complicação, tem que ser dividida em lotes por aí adiante, não é? O Estatuto da Agricultura Familiar é um dos problemas nossos que continuamos sem o ter definido, não é? Portanto, muita gente não sabe o que é agricultura familiar e se é ou não é agricultura familiar. A própria legislação, a Lei 34 de 2019, não menciona o território, não menciona as condições em que a mão de obra trabalha ou não trabalha, não menciona as variedades regionais, a importância das variedades regionais, pouco fala dos métodos de produção, não é? E, por exemplo, porque não como em França está a avançar, em que já se começa a tentar impor percentagens mínimas de produtos alimentares locais e de variedades locais nas compras públicas, nas emendas. Existe uma percentagem mínima, ou máxima, enfim, mínima pelo menos, de incorporação local, certo? E, portanto, basicamente é isto que eu vos tinha para dizer. Tinha aqui outras histórias, mas pronto, não nos esqueçamos que isto é uma revolução que começa à mesa e que pode se alargar a muitas outras áreas e, digamos, a educação alimentar para promover, no fim de contas, uma educação de cidadania e educação ambiental. Não é? Pronto, eu não tenho mais nada para dizer, a não ser que a alface é, no fim de contas, o acrónimo, quisermos, de abastecimento local de produtos hortofrutícolas e animais às cantinas escolares de Évora. E aqui, às cantinas escolares de Évora, esqueci-me de dizer há pouco uma coisa que nos falta ainda, de facto, em termos de tentar incrementar, por exemplo, o consumo, o fornecimento de ovos. Nós queremos que os ovos passem a ser fornecidos também localmente. É uma das nossas preocupações, ok? Além de tisanas, chás e outras tisanas, enfim, peço desculpa, Ana, tisanas por aí fora e outras e frutas locais, que é um problema que existe no Alentejo, porque pomares não é algo que abunda aqui. Obrigado. Ao vosso Bem, Vítor, tens uma série de perguntas, não sei se tenho. queres que eu te vá lendo. Então, Diz. a Elsa Alves diz que partilha as preocupações. Qual a literacia que queremos partilhar com as crianças, em particular, e com a população em geral? Promovemos alimento e identidade ou nutriente? Onde estão os nutricionistas? Nós temos aqui envolvido nutricionistas aqui, mas o alimento não é só nutrição. Não é? Se fosse só nutrição, eu não me preocupava com alimentos locais, porque o alimento local também reflete o território onde eu vivo, não é? Certo? Para eu me sentir alentejano, tenho que comer produtos, digamos,
tem que comer algo que seja alentejano com que eu me identifique com esse território. Não é? Nós temos nutricionistas envolvidos na definição das emendas, por aí fora, não é? Acho que o alimento tem que ser um equilíbrio disto tudo, desculpa, não, quem foi que, perdão, eu vou ver aqui no bate-papo. Elsa, pronto, Elsa, exatamente. Estou agora aqui a ver o bate-papo. Elsa, sim, o alimento para nós tem que ser identidade, tem que ser nutriente, tem que ser a mistura disto tudo, não é? Obviamente, não é? Um alimento não pode ser só nutrientes, mas também não pode ser só identidade, e depois não são alimentos que tenham características nutricionais equilibradas, tudo isso, não é? Certo? E não é só o alimento em si, é também o menu, certo? Pode complementar e ajudar isto. Agora, para nós é fundamental que as crianças passem a valorizar o seu território. E não é isso que as emendas hoje em dia, as cantinas têm, a maior parte delas, ou as normas da Direção Regional de Educação. Ok, tens a Paola, que te agradece e que gostaria de saber como se iniciou o projeto, a FACE, por quanto tempo decorrerá e quem participa nele, e se existe alguma informação online, por exemplo, um site ou assim. Muito bem, Paulo. Sim, quer dizer, ele, como se iniciou-se, pressões em parte nossas, de pressionar, continuamos a pressionar, vamos ter que avançar, porque vocês não se esqueçam que muitas vezes há aqui diferentes ritmos. Quando temos muitos parceiros, cada parceiro tem o seu ritmo, e é difícil, mas a nossa intenção foi de facto avançar quanto antes, porque se não avançamos, não percebemos os erros, as limitações, os problemas que existem, o que é que tem que ser feito. Então conseguimos, de facto, juntas de freguesia tiveram sensibilidade, perceberam que isto era importante e avançaram, como vos disse, independentemente dos resultados eleitorais que iriam obter dentro de 2 meses. Portanto, mas abraçaram o projeto. Por quanto tempo? Então, o projeto, em princípio, será para continuar para sempre. Se for o sucesso, não é? Seria para sempre, porque as cantinas terão que ser abastecidas, não é? E isto está em crescimento, não é? E nós queremos desenvolver mais agricultores e tem vindo a aparecer mais agricultores interessados, e, portanto, isto é para crescer, é para continuar, não é? Quem participa nele? Quem participa neles, desde as uniões de freguesia, a Câmara Municipal, nós aqui ligados à CNA, o Slow Food, e depois temos um conjunto de produtores, além das nutricionistas, mas essas estão ligadas à Câmara Municipal, temos um conjunto de produtores envolvidos. Para já isto, e temos a querer, obviamente, envolver os pais, que já começaram a ser envolvidos, os pais, e toda a comunidade escolar, não é? Toda a comunidade escolar a ser envolvida nisto também, não é? E informação disponível, aí é verdade, informação disponível não existe. Não existe. Eu não queria dizer isto, mas não existe de facto ainda. Não foi possível, existem coisas soltas, mas ainda não foi possível. É uma falta que o projeto tem e que nós temos que avançar. Meia culpa também. A pergunta seguinte é isso: quais desafios a implementar o mercado? Muito bem, ok. Ora, os desafios a implementar o mercado. Quer dizer, o grande desafio para mim, começa logo nas emendas. Para mim tem sido sempre a emenda. A emenda, porque é procura. A emenda é o primeiro desafio. E nós, quanto a mim, devemos trabalhar muito nas emendas para alterar tudo isto. As emendas vão afetar a montante, depois a produção, certo? E envolvendo produtores. Portanto, o primeiro logo aspecto é este. Depois, obviamente, que os produtores têm que ser envolvidos e tem que estar envolvido aqui algo que é ética. Ética. É nós não fazemos aos outros, não gostamos que façam a nós, basicamente. E tem sido uma luta contínua com os produtores. E os produtores dizem-nos, geralmente, olha, Vitor, não posso fornecer isto, estão pequenos demais, ou não os tenho ainda em condições, ou não tenho quantidade suficiente. E, portanto, parece-nos que este é o caminho bom para que isto possa ser um sucesso. Obviamente, depois também há outro aspecto aqui importante, que é a comunidade escolar. Os pais, sobretudo, e já nos aconteceu algumas vezes, o que as nossas cozinheiras, até os nossos professores dizem na sala de aulas, depois os pais dizem o contrário, fazem o contrário, levam os meninos para o fast food, que é mais prático, e isto é aborrecido ter crianças que pedem coisas, e então, para isto ser um sucesso, tem que ser toda a comunidade envolvida, os produtores, as cantinas, os professores, mas também os pais. Os pais são fulcrais aqui. E muitas vezes o que está a acontecer é que os próprios pais são, como aconteceu com o fumar e com o lixo, tudo isso, que são influenciados pelas crianças quando chegam a casa. Nós temos a esperança também, apesar de sabermos que a alimentação é aquela coisa tão pessoal, que é extremamente difícil de mudar, muitas vezes, não é? Mas pronto, são estes os desafios, basicamente, aumentar a produção, aumentar o envolvimento de produtores, ter mais produtores, até termos algo que nos falta aqui claramente, que é fruta.
No Alentejo faltam os pomares em condições. Isto tem sido muito difícil, termos aqui pomares. E aí já começaram alguns deles até a plantar, já conseguimos fornecer laranjas, quase bastantes laranjas, mas ainda continua a faltar outra fruta. Não é? Obviamente, para também alterarmos isto, temos também que dar formação às cozinheiras que temos dado e queremos que haja mais, que é para não continuarem a ser pedidos os chuchus, as batatas, as courgettes, as maçãs e as peras em grandes quantidades e esquecemos de outros alimentos. O marmelo não é pedido, por exemplo, é raro pedir-se marmelo, não é? A romã é raro, e há N formas interessantíssimas de confecção. Os figos são esquecidos a miúdo, ok? Portanto, isto são algumas notas soltas. Seguintes. Obrigado. Para além da produção local, existe alguma preocupação com as normas de produção? Exatamente. Isto são feitas visitas, têm sido feitas visitas, reuniões com eles e temos tentado convencê-los a fazer a mudar. Alguns, de facto, têm optado por isso, outros estão a caminho disso. De qualquer maneira, tendo a porta aberta, nós visitamos-los e queremos que eles sigam. Aqui poderá ser feito mais coisa. A nós assusta-nos esta história das certificações, digo honestamente. Quando as certificações vão encarecer já a produção de um agricultor familiar que produz, muitas vezes, tem um lucro res-vés. Portanto, nós somos fãs e estamos a tentar apostar nisso, que é numa garantia participada ou participativa, como quiserem, em que todos certificam todos visitam todos, e nós até tivemos algumas experiências interessantes que visitámos em Itália, muito interessantes sobre isso, e queremos cá implementar, certo? É um pouco isso. Mas esta proximidade é para já a primeira garantia de que temos defendido, que vamos tentar manter e fazer crescer o bom, limpo e justo, certo? É esta a nossa, para já, proximidade. E continua a conversa com eles. Questão seguinte, são 10 os produtores locais que abastecem as cantinas escolares. Sim, não são todas as cantinas escolares, nós temos vindo a crescer, mas são já 5 cantinas, como vos disse. Aliás, não são 5, são 5 que confeccionam até para outras depois. Certo? Portanto, na verdade, são 5 cantinas escolares, mas são mais escolas que 5 cantinas escolares. Não é? Porque algumas centralizam a confecção. Mas que porcentagem de produtos de alimentos semanais são de produtos locais? Ora bem, nós em termos de hortofrutícolas, que é o que nós neste momento estamos a fornecer, basicamente é tudo, com exceção de alguns produtos que não temos capacidade de fornecer. Portanto, é quase tudo. De hortofrutícolas, como eu vos disse, nós queremos alargar isto, por exemplo, para os ovos e para outros produtos, mas neste momento, como vos disse, e o alface menciona de facto, produtos hortofrutícolas e animais, neste momento, os hortofrutícolas são, na essência, fornecidos por nós, na essência. Ok? Pontualmente, algum produto não poderemos fornecer. Aí, por exemplo, quando aparecem bananas, já sabem que não nos pedem bananas, não vale a pena, e abacaxi, coisa parecida. Mas a elevadíssima porcentagem, larguíssima porcentagem, quase na totalidade, em algumas escolas, é fornecida pelos nossos produtos. Bom dia, Cecília. Algumas perguntas estão aqui. Não, onde é que estão as perguntas? Estão abaixo. Estão abaixo, boa. Está bem. Abaixo, lá mais abaixo é? Ou aqui abaixo neste... Estão duas, mas eu posso dizer muito... Ok, força, vamos a isso. Rapidamente. Então as perguntas é, quando diz nós, qual é o estatuto da organização e como é que essa organização é financiada? É porque não ficou muito esclarecido. Sim. Depois, também, como é que gerem a relação com os agricultores durante os meses de verão, em que não é preciso abastecer as cantinas escolares? E depois, se podiam um bocadinho falar sobre esta dicotomia entre o local e o biológico e qual é o posicionamento do Slow Food? Vamos lá ver se eu não perco nenhuma. Vamos lá ver a primeira, qual era. Elas estão para aqui algumas das perguntas, não diga. É o estatuto, portanto, qual é exatamente o estatuto da organização e principalmente como é que é financiada, porque é importante haver um facilitador, vocês são os facilitadores. Somos os facilitadores, não é? Mas como é que se financiam? Nós temos há outros projetos que estão a decorrer, isto é quase em regime voluntariado, às vezes há aqui um ajustamento em termos de preços dos produtos, certo? Uma percentagenzita que se acrescenta, porque há aqui uma margem, os produtos, afinal de contas, são vendidos a valores, como eu vos disse, os custos não aumentarem, portanto, às vezes há aqui uma margem que permite que a organização fique com alguma margem sobre estes produtos para poder fazer a gestão dos produtos, certo? Ok? Portanto, reparem que até permite uma margem para a estrutura muito residual, não se vive disto, como é óbvio, não é? Ninguém está a viver disto em outros projetos, mas de facto isto é quase voluntariado, enfim, um acréscimozinho só para pagar algumas despesas. Okay? Mas há aí uma margem e mesmo assim os custos não aumentaram? Não aumentaram, exatamente, não aumentaram. Isto é possível.
A segunda questão, Cecília, peço desculpa. A segunda questão é como é que gerem a relação com os agricultores, se há alguma pressão no verão, não é? Em que há produção e que não é necessário abastecimento, ou se eventualmente estão a pensar em direcionar esses produtos, eventualmente para a restauração, etc. Qual é o... Sim, nós no verão, estes produtores todos têm outros meios também, outros canais, não é? Portanto, nós estamos descansados quanto a isso, não é? Eles têm outros canais também. De qualquer maneira, nós com esta implementação destes mercadinhos, estamos a começar a habituar os pais, aliás, alguns destes pais já começaram a comprar diretamente através de cabazes aos produtores também, certo? E, portanto, isto é uma forma de promover estes produtores para eles depois também terem outros canais. Não é? Relativamente à restauração, é de facto uma área que nós já pensámos. O problema são as quantidades que eles muitas vezes conseguem fornecer para a restauração. E a restauração tem um mau hábito também. Quantos responsáveis de restauração não encontro? E é uma luta contínua que nós temos aqui nos supermercados a comprar coisas. Depois, como é que se pode chamar ingredientes? Como é que nós podemos chamar que temos uma restauração alentejana típica, com produtos locais, gastronomia local, quando no fim de contas estamos em supermercados a comprar, independentemente da sua proveniência? Portanto, isto é uma luta que nós tentamos no futuro que surta efeitos. Não é? Neste momento estamos basicamente concentrados em abrir canais para os produtores, certo? E até alguns deles juntaram-se a nós quando perceberam isto. Muitas vezes as margens não são grandes, mas eles percebem que chegam com isto aos pais e estes mercados servem para isto, certo? E a última pergunta é, slow food é local? Qual é esta dicotomia? Existe a dicotomia? Como é que isto se trabalha entre o local e o biológico? Pode não ser uma dicotomia, não é? Pode não ser dicotomia, até pode haver uma sobreposição, certo? Não é? O que nós no Slow Food somos nos assusta muito esta história das certificações, deste negócio das certificações, feita por entidades que muitas vezes não conhecem a realidade do território. Para nós já defendemos, e temos aqui projetos em curso, que é, para termos um painel de certificadores, temos de ter incorporado também pessoas da região que conhecem como as coisas são feitas. E não entidades supra-sumos que vêm de fora, nada. Temos de ter também uma relação, quanto muito, para ter um painel certificador, e há que ter também um misto de pessoas da região conhecedoras. Agora é assim, para nós a certificação, para cobrar, para dificultar a vida mais, e depois temos um selo, agora vem outro a seguir, este é que é o mais importante, e depois quando toda a gente tem aquele, agora vem outro que é mais importante. Nós no Slow Food somos fãs das portas abertas da autocertificação e da certificação desse sistema de garantia participada. Não? E temos exemplos desses que seguimos, como eu vos disse, em Itália, que funcionam. Agora, de facto, é isso que eu vos disse há pouco, da ética. A ética tem que estar presente nas pessoas. As pessoas têm claramente, as portas abertas ajudam em parte, mas não é só isso, nós temos que mudar a nossa mentalidade do tal chico espartismo. Nós temos que começar a ter ética, a perceber, não façam aos outros, que não gostas, façam a ti. E não implica comer aquilo que não queres comer. Precisamente. E isso também implica uma coisa. Nós avançamos com a literacia alimentar, que não existe. Quantos leem o rótulo e quantos sabem o que está escrito no rótulo? E quando é que as entidades tornam os rótulos legíveis também? Eu podia mostrar-vos um conjunto de rótulos que eu tenho no Facebook do Slow Food Alentejo, nós colocamos lá, que são coisas inenarráveis. Como é que é possível haver uma garrafa, por exemplo, um xarope de groselha, essas groselhas nós vemos aí, que tem numas letrinhas da mesma cor do rótulo, ligeiramente mais claras, que eu amplio e não consigo ler, e diz, é 100 e qualquer coisa. Cuidado que isto pode perturbar o estudo, as crianças em idade escolar. Mas está lá no rótulo. Mas está em letras tão pequeninas e na cor do rótulo que não se consegue ler. Mas então a bandeira do fornecimento às escolas é local, ético, transparência, justiça, limpo, é isso? Todos esses princípios todos que nós sabemos que estão E não presentes. Necessariamente biológico. Não, e não necessariamente biológico. Se for bem feito, se for feito... E eu aqui tenho algum receio até quando falo da forma tradicional, porque a forma tradicional onde é que começa e onde é que acaba o que é bom e o que é mau. A tradição também tem aspectos negativos, maus aspectos, não é? Certo? Agora, este princípio da ética, da transparência, isso são claramente que nós defendemos. Por isso é que estamos continuamente em conversa e quando há problemas, nós pomos em conversa uns com os outros e às vezes, quando há uma cantina que se queixa que aquilo não veio em qualidade, recebe logo o telefonema e logo de seguida vai repor aquilo e até, às vezes, leva outros produtos para compensar e até para pôr as cozinheiras a perceber que há outras produções que eles têm que não são pedidas, não é? Certo? Portanto, é sempre a nossa preocupação é essa. Trabalhar as ligações. Obrigada, Vítor. Peço desculpa se não... Enfim, espero que tenha respondido. Nós já estamos a resvalar um bocadinho, mas acho que toda a gente quer as respostas às suas perguntas. Portanto, Vítor, vou pedir para ser para seguinte, vamos lá mais sintético. Portanto, Sandra, vou tentar ser. Às vezes, depois... Não, tens razão.
Gostaria de saber mais sobre o processo, como fazem a organização da produção, planeamento, do que vão produzir com os produtos. A Sandra Candeias, exatamente. Ora bem, desde já as cantinas tentamos fazer com que as juntas de freguesia, e geralmente elas fazem isso, enviam o que esperam consumir no trimestre seguinte, ok? De acordo com as emendas, porque temos as emendas sazonais, temos emendas de inverno, outono e inverno, temos emendas de primavera e temos as de verão, não é? E, portanto, a cantina, as juntas de freguesia enviam esta listagem de produtos e uma estimativa das quantidades, e nessa altura os produtores sabem mais ou menos o que será conveniente produzirem. Também, muitas vezes, nos telefonam perguntar, ouve lá, e isto tem procura, isto não tem, o que é que haja disto? Não sei, com certeza, e nós falamos, estamos em contínuo diálogo, como vos disse, que é algo que está presente. Mas, de facto, a base é esta, sobretudo, é tendo as emendas presentes, e eles também têm acesso às emendas, sabemos naquele trimestre que se aproxima, vai ser, mais ou menos, vão ser pedidas estas quantidades, é isso que nós queremos que eles, enfim, sugerimos que eles produzam, não é? É basicamente isso. Só, desculpa, só pôr só aí uma questão. Mas depois, entre eles, Sim. Ou seja, vamos supor se a quantidade de 6 emendas não precisam de tantas chuchus. Chuchus não é um exemplo, claro. Mas como é que vocês relacionam isso entre, por exemplo, os 10 produtores? Como é que tu cultivas? Se, por exemplo, tu cultivas chuchus e o outro cultiva batatas. Fazem esse plano? Não, porque eles também têm outros canais, como disse, grande parte deles vende nos mercados, no mercado local e noutros mercados, certo? Portanto, nós não... O que acontece a miúde é que alguns deles, nós temos aqui vários tipos de produtores, que é interessante, temos produtores que eles próprios vendem diretamente, mas depois temos produtores que delegam noutro produtor coordenação entre eles, está bem? Então eles organizam-se assim, está bem? Nesse caso. Quem é que vem a seguir? Desculpem, Rita Valéria? Não, é Rita Valério. Valério, perdão. Parabéns, referi que os custos não subiram. Não, exatamente. Estão incluídos os custos de gestão do projeto? Sim. Aliás, reparem uma coisa, a gestão do projeto, como já deve ter depreendido, isto é basicamente quase, através das margens, de algumas margens de alguns produtos, não é? Que pagam alguma coisa, não é? Depois, obviamente, a formação às cozinheiras, tudo isso é a autarquia que trata desses assuntos, não é? Certo? Nós fazemos sujestões, fazemos sugestões em termos das dietas, tudo isso, até porque, tendo por trás do Slow Food, há um conjunto de preocupações que nós temos e queremos que sejam refletidas. Se vocês pegarem, em grande parte dos casos, forem olhar para as dietas originais e até para os documentos da Direção Regional de Educação, agora disse bem, vocês verão que aquilo é muito... E depois já há situações que nós verificamos muito interessantes. Quando aparece assim, podem ser incluídos esses alimentos tais como dá aso a que outros possam ser incluídos. Tais como, 2 pontos, dá margem até os próprios nutricionistas, quem esteja nas autarquias, tem que perceber que há aqui uma margem de liberdade também na leitura dos documentos. E acho que às vezes não sabem interpretar o português que lá está, os documentos que lá estão. Uma coisa é assim, só podem ser utilizados estes 2 pontos. Outra coisa é, podem ser utilizados elementos tais como dá margem. Portanto, há uma margem de liberdade que as autarquias têm para alterar completamente as emendas. Se eu vos mostrasse as emendas originais, vocês ficavam surpreendidos como é que isto tinha de alentejano de sazonal, certo? E, portanto, a formação às cozinheiras, tudo isto são as autarquias, os custos extras no transporte, os próprios produtores incorporam isso. E é por isso que eu vos estava a dizer que sou eu que faço a gestão da distribuição das entregas, enfim, distribuir por cada produtor o que é que vai ser entregue. E eu não quero que um produtor vá entregar só um molho de coentros, não vale a pena, não é? Isso não paga, certo? E às vezes o que acontece? Olha, esta semana não vais lá, se calhar não vale a pena, e para a outra compensamos, que não vais só entregar um molho de coentros, pois não? E entre eles também se faz isto, ok? E às vezes até falam entre eles e pedem produções, olha, eu não posso fornecer isto, entregas tu em meu lugar, certo? Ok, é um pouco assim. Quem faz... Inês Costa Pereira, muito bem, pergunta-me aqui, a insigne Inês, pergunta-me aqui, quem faz a gestão logística de receber pedidos das cantinas, e pronto, é isto mesmo. Já respondeste. Rural Alentejo, basicamente sou eu, através com a Rural Alentejo, que tratamos isso. Sou eu que centralizo tudo e, como vos disse, o telefone 24 horas, a qualquer altura, comunicamos telefonicamente, por mail, por Messenger, enfim, temos isto tudo com as cozinheiras e com os cozinheiros, está tudo, com os produtores, está tudo a funcionar nessas coisas. Ok, temos aqui mais o quê? Estou a tentar ser célere. Cecília já perguntou exatamente. Cecília também já perguntou. Maria Tropa, parabéns pelo avanço deste projeto. Tem um caminho. Ok. Não há questão, pois não? Não, está aqui. Posso falar se quiser. Com Rita. certeza, com certeza.
Não, para já, parabéns pelo avanço do projeto, realmente elencou quase todos os temas e as preocupações à volta disto. Eu participei no programa de educação 5 ao dia, partilhámos muitas coisas de muito do que falou. Só duas notas muito importantes. A comunidade educativa é mesmo muito importante, a formação às cozinheiras acho fantástico estar a fazer, porque elas claramente não têm a noção das quantidades, da variedade dos alimentos, e aqui as nutricionistas é muito importante esta ligação. E eu queria lhe perguntar, porque se falou aqui exatamente das nutricionistas, é adequar às várias idades a quantidade de comida para não haver desperdício alimentar. Isto é um tema que, de acordo com o primeiro ciclo, segundo ciclo ou terceiro ciclo, varia totalmente as quantidades que são postas nos pratos e dadas às crianças. Portanto, é este equilíbrio. E se vocês o estão a contemplar e sensibilizar as cozinheiras nesta área. Depois, há uma questão muito importante com o armazenamento nas escolas, que é o back-office, não é? Que é a capacidade de frio e, portanto, a garantia exatamente deste fornecimento local, que não tem, obviamente, cadeia de frio e que é fresco, e, portanto, exatamente esta capacidade de poder logo comprar nas exatas quantidades para não, mais uma vez, haver desperdício alimentar, porque não tem exatamente estrutura de stock. Portanto, era um bocadinho à volta disto. E depois, se realmente também tem relação com o Ministério da Educação e com a ARS, nomeadamente Plataforma contra a Obesidade, porque eles têm muitos casos concretos de muitas coisas por aquilo que vocês já passaram, e pode ser uma fonte para você ultrapassar rapidamente algumas das questões que neste momento se calhar estão a empancar. E, por outro lado, com a sua experiência, intervir exatamente em legislação e em mudanças a nível central e nas políticas públicas, como já tem acontecido. É só isto, muito brevemente. Já é bastante. Ora bem, em termos rapidamente, sucintamente, e espero não me esquecer de nada. Em termos das cozinheiras, de facto, esta formação tem avançado. Para mim, a nossa vontade é que avance ainda muito mais, mas é muitas vezes problemático arranjar um momento em que todas as cozinheiras estejam disponíveis, envolvendo, obviamente, nutricionistas, mas eu chamo a atenção não somente os nutricionistas, porque muitas vezes estão desligados do que é o contexto regional. E, portanto, nós temos que incorporar outras pessoas também com outras sensibilidades, porque não são só calorias. Vítor, peço desculpa. Sim. Aqui o nutricionista não vale a pena alongar muito. É só exatamente na quantidade face à idade. Sim, está bem. Só exatamente, isso. O resto a gente já sabe. Exatamente. E sem se procurar, tem-se avançado e não está, obviamente, está em curso. Não é uma coisa que está em curso, que estão processos demorados, porque também, quando trabalhamos com o poder local, há muitas vezes outras prioridades, outras dificuldades em avançar, porque prioridades, técnicos, por aí fora, não é? Em termos de, elas pedem, geralmente as quantidades são as necessárias de acordo com o seu, por exemplo, há quem peça com maior frequência, por exemplo, abóbora, há quem não peça tantas vezes porque tem condições para conservar os produtos, não é? E, portanto, há um pouco esta preocupação, cada cozinheira faz, e nós visitámos até o espaço e conversamos com elas, não é? Cada cozinheira faz a gestão da sua o que acha que é melhor e não é melhor para a sua. E medem o desperdício alimentar, a questão era essa, era relacionado com isso. Esse é um problema que ainda falta. Pronto. Esse é um problema que ainda falta. Essa é que é a relação compra... é verdade. Esse é um problema que ainda falta resolver. Mas elas estão sensibilizadas para isso, não é? Até porque há sempre uma preocupação de tentar reutilizar os produtos, porque sabem que também as verbas não são muitas, não é? Portanto, isso é. Relativamente ao Ministério da Educação, sim, esta ligação. Temos estado a aceder a isso e há contactos estabelecidos para se aprofundar, não é? Mas ainda é um processo que ainda está incipiente neste momento, não é? Em termos de legislação, sim, nós temos participado, aliás, já fomos contactados algumas vezes para dar sugestões. Eu, a última vez, até a CNAC entrou em contacto para um conjunto de sugestões, nomeadamente em termos do Estatuto da Agricultura Familiar e em termos do abastecimento às cantinas escolares. Nós até demos exemplos muito bons de Itália, onde a legislação de cada uma das autonomias permite esta flexibilidade que não existe em Portugal com a história das compras públicas, não é? Isso temos estado a enviar. Sim. Então vamos fazer agora assim. Eu comprometo-me a pegar nas perguntas que ainda não foram respondidas e mandar para o Vítor por e-mail para ele responder a seguir, porque já avançámos, já estamos 15 minutos para a frente
e para podermos também usufruir a fundo da experiência da biorregião de São Pedro do Sul, o que eu propunha, espero que estejam de acordo, é que agora então eu vou aqui ao chat ver as perguntas que ainda não estão respondidas e envio ao Vítor para pedir ao Vítor para responder e depois partilhamos com as pessoas que estiveram presentes aqui, pode ser? Peço desculpa, mas não podemos mesmo avançar, senão não temos biorregião. Exatamente. Está bem? Vítor, obrigada aí pela maratona. Também precisas descansar agora um bocadinho. Obrigado. Obrigadíssima. Então, David, não sei se o David tem uma apresentação. Bom dia, tenho. Posso tentar colocá-la? Eu penso que é possível, sim. Eu acho, vamos lá ver se eu consigo compartilhar a tela. Eu penso que consegue. Ok, já está. Estão a ver a minha tela ou não? Não, ainda não. Só um segundo, peço desculpa. É mais um atraso. Ok. Ok, já estamos a ver. Muito bem, então, muito bom dia a todos os presentes. O meu nome é David Homem, sou presidente da ABRE, da Associação da Biorregião de São Pedro do Sul, e venho trazer-vos aqui, no fundo, uma apresentação para que se possam enquadrar um bocadinho, quem não conhece, naquilo que é a Biorregião de São Pedro do Sul. Ora bem, quem é que nós somos? Portanto, somos a ABRE, a Biorregião de São Pedro do Sul, uma associação que reúne um conjunto de vários atores locais, desde agricultores, consumidores, o canal Horeca, os hotéis, os restaurantes, as escolas, outras IPSS, associações, etc. Que temos como um dos objetivos, portanto, que estão baseados nos princípios definidos pela Federação Internacional de Movimentos de Agricultura Orgânica e da Rede Internacional de Biorregiões. Temos como objetivo promover, portanto, uma prática agrícola que protege o ambiente e valoriza os recursos da região. Portanto, nomeadamente através de circuitos curtos, favorecendo o consumo local de alimentos saudáveis e diversificados. Portanto, estamos a falar de um conceito geral subjacente à ABRE, à associação. A nossa missão é um passo atrás de passo, portanto é uma caminhada, portanto, já vou passar aqui à gênese da associação mais à frente, mas em 2016, em 2019, quando foi criada, portanto, uma das perspectivas é a realização de ações de sensibilização, peço desculpa, de sensibilização e divulgação junto dos agricultores, dos consumidores, das escolas, dos hotéis e dos restaurantes, será uma das principais atividades da ABRE. Portanto, isto foi um dos objetivos que, como poderão depois verificar mais tarde, fomos atingindo. Portanto, a 16 de março de 2019 foi criada a primeira Assembleia de Membros Fundadores, constituída por 34 membros fundadores. Nós temos vários tipos de membros ou sócios, um deles é esta questão dos membros fundadores. Estão-me a ouvir? Estou? Sim, estamos a ouvir. Sim. Peço desculpa que apareceu-me aqui desculpem lá, estou aqui com uma... A 12 de outubro de 2020, fruto de uma... vou ter que fazer aqui um pequeno preâmbulo. Portanto, houve em 2019 foi criada a associação, como viram anteriormente. No início de 2020, a associação, portanto, os corpos diretivos demitiram-se e houve uma comissão de gestão que foi
traduzindo as ações da ABRE até outubro, a altura em que se fez uma Assembleia Eleitoral, elegendo depois os novos corpos diretivos. Portanto, houve aqui um período um bocadinho, fruto também de uma época conturbada, mas um período de alguma inatividade, fruto deste acontecimento. Portanto, mas em outubro, no final de 2020, foi criada uma Assembleia Eleitoral com novos corpos diretivos para um mandato de 3 anos, em que a direção, neste caso, possui 5 membros efetivos, onde obrigatoriamente 2 destes membros efetivos terão que ser produtores. Também é criada portanto, no seio da biorregião, desta associação, um conselho consultivo e um conselho de produtores, portanto, que poderão ordinariamente se reunir uma vez por ano ou quando a direção assim o entender. Ora bem, vamos a números e aqui há alguma animação. Logo, de uma forma quase muito rápida, após a criação da associação, portanto a formalização da associação, conseguimos arranjar portanto conseguimos entrar com o município, como é óbvio, entrar portanto, nas escolas, que era isso que, pronto, vocês depois eu poderei explicar mais tarde, mas era um dos grandes objetivos. Conseguimos fazer o primeiro almoço oficial, portanto, a 20 de março de 2019, pouco tempo depois da criação da biorregião, onde servimos 600 refeições, em que os legumes, todos eles, e a fruta vieram de agricultores locais e de modo de produção biológica. Desde essa altura até ao último almoço bio, conseguimos realizar 9 no agrupamento de escolas de São Pedro Sul, que foi teve lugar a 19 de novembro de 2019. Todos eles contaram com a presença sempre de um produtor, portanto, do quadro um sócio da ABRE, da associação, que esteve presente não só na recolha dos produtos, dos mais variados, por entre a bolsa de produtores que conseguimos arranjar, que estavam disponíveis, quer também na explicação, quer em sala de aula, quer em ambiente de refeitório, na explicação e alguma coordenação aos professores e alunos. Pronto, e foi um sucesso. Nós temos uma página no Facebook, depois poderão visitar, tem mais descrições. Foi uma experiência muito interessante e que teve aqui algum sucesso. Depois tivemos, a biorregião esteve a participar em outras situações, em outros eventos, como a 4ª Conferência Internacional de Biorregiões, criámos aqui em São Pedro Sul o Simpósio Internacional de Boas Práticas em Turismo, em que portanto, foi a oficialização da entrada da ABRE, da Biorregião de São Pedro Sul, na rede do INER. Nessa mesma altura, começámos a trabalhar aquilo que nós chamamos a concretização da estratégia, alguns elementos da estratégia. Portanto, no fundo, foi traduzir os nossos objetivos, que são vários, que estavam vertidos num plano estratégico, como podem entender, um plano de atividades também, traduzi-los em ações, portanto, e começámos, portanto, há um evento, isto em parceria com o município de São Pedro Sul e com outras associações do concelho. Estivemos presentes no Experimenta São Pedro Sul, portanto, com um show cooking de produtos locais, em parceria com uma escola profissional de restauração aqui da zona. Dinamizamos algumas atividades com perspectivas mais lúdicas, de fruição de natureza. Fizemos uma oficina de brua portanto, também local, com produtos biológicos. Na altura, agora temos mais, mas na altura tínhamos um moinho de água disponível para fazer a moagem,
portanto, criámos aqui uma história, uma envolvência e começámos a dar aqui alguma voz ao nosso espírito. A 27 de Abril, fizemos também no âmbito do Experimentação Pedro Sul, fizemos um evento muito engraçado, que a título pessoal trouxe-nos aqui alguma dinâmica e conhecimento. Portanto, o que é que nós fizemos? Nós desafiámos os gastrónomos de Lafões, portanto, que criaram, não sei se conseguem ver ali um livro a preto, que é a Carta Gastronómica da região de Lafões. Desafiámos os gastrónomos de Lafões a estarem presentes no almoço, que nós recriámos as receitas tradicionais, onde pegámos em receitas tradicionais e introduzimos os produtos biológicos locais. E agora, pronto, também há aqui uma questão que depois eu mais à frente falarei com que é um bocadinho contígua às questões que o Vítor Lamberto abordou, mas foi uma experiência muito interessante, porque tivemos que organizar-nos com fichas técnicas, entre outras situações, de modo a minimizarmos o desperdício alimentar, como é óbvio, e a tirarmos daqui algumas ilações que nos permitissem depois entrar em argumentação ou em discussão com IPSS, escolas, com o canal, portanto, com os restaurantes, com hotéis. Porquê? Porque, e já me vou adiantar um bocadinho, porque da nossa experiência, portanto, isto é uma questão que me diz mais respeito, eu sou da área do turismo, portanto, os produtos que nós compramos, portanto, eu vou pegar na alface. O Vítor Lamberto há pouco estava a falar que às vezes as cozinheiras das cantinas preferem, quando vê uma alface mais pequena, ficam um bocadinho admiradas, ou pronto, têm tendência a pedir uma outra alface, uma alface maior. Portanto, mas nós, o que é que nós percebemos, e aquilo que eu fui notando por experiência pessoal, não como membro da ABRE, os produtos que nós temos vindo a adquirir, nomeadamente são produtos biológicos, não é por ser biológico, mas os produtos que nós temos vindo a adquirir que são biológicos, têm um índice de aproveitamento muito superior ao produto que, por exemplo, se compra num supermercado ou numa grande superfície, ou que vem por um fornecedor local. Não, neste caso não biológico. E porquê? Porque se conseguimos, na captação destes próprios alimentos, ter um índice de aproveitamento, tal como eu disse há pouco, superior aos demais, aos que são produzidos. Isto não é um estudo, portanto, não é um estudo científico, mas é uma constatação que nós fizemos, aos que são produzidos de uma forma convencional. Pronto, já discutirei isto mais à frente. Portanto, este evento serviu para tirarmos muitas ilações e para começarmos a abrir outras portas com conhecimento e alertando para algumas situações. Depois tivemos e conseguimos nos introduzir em alguns eventos que se foram fazendo em São Pedro do Sul, na região, portanto, e conseguimos traduzir isso em encomendas aos produtores, encomendas de uma forma significativa. E estivemos, pronto, a promover um bocadinho portanto, o nosso espírito de missão em alguns eventos pela região, mostrando aqui também perspectivas de sustentabilidade, etc. Outra das atividades que nos propusemos a fazer e a desenvolver foi aqui, neste caso, a descoberta da biorregião de São Pedro Sul, que era, portanto, todas as semanas, e não sei se sabem, São Pedro Sul é um destino termal, pronto, tem geralmente nesta época do ano, nas épocas da sazonalidade do bom tempo, digamos assim, tem muita gente, tem uma elevada procura, ou tinha uma elevada procura, e nós conseguimos traduzir essa procura em atividades, ou seja, pegámos em diversos agricultores associados também da ABRE,
agricultores biológicos, e fomos entrando casa adentro, digamos assim, com estas atividades, não só de conhecimento, de descoberta, de alguma formação, porque havia pessoas que estavam nos hotéis e diziam assim, é impossível, eu tenho um campo agrícola e sei como é que se produzem as cenouras, é impossível que as cenouras não possam levar isto ou aquilo. Pronto. E as pessoas, neste âmbito, ou tinha acelgas, ou etc., as pessoas neste âmbito começaram a ter aqui outro posicionamento e outro discurso, porque nós tínhamos os produtores, pronto, com alguma disponibilidade, a dinamizarem também este tipo de formação. Este caso da descoberta da biorregião, mais vinculado com o turismo, digamos assim, conseguimos em 5 meses realizar 22 visitas, foi de maio a outubro, onde tivemos 543 participantes e 5 crianças. Portanto, isto foi uma ação. Outra vertente que começou em 2019 também, que nós estamos a realizar e que de futuro estamos a planear outras digamos assim, novas perspectivas, condizentes com as tendências da sociedade e também face a esta pandemia que nos assola. Nós participámos em 4 percursos que apelidámos de percursos bio, que eram algumas pequenas rotas que estavam criadas no Concelho de São Pedro Sul e que conseguimos traduzi-las ou canalizá-las, porque a maior parte delas até passava em propriedades agrícolas de modo de produção biológico. Conseguimos traduzi-las e criar aqui um valor acrescentado a esses próprios percursos, que muitas vezes podem ser feitos de forma isolada. Portanto, mas mesmo assim, criámos datas oficiais para percursos guiados, foram feitos, houve o acompanhamento na altura, do Ângelo Rocha, presidente da biorregião, de acompanhamento dessas caminhadas e explicação junto dos produtores locais. Tivemos produtores locais que até realizaram ações de degustação, nomeadamente tivemos um que fez que foi muito falado, fez uns cogumelos, umas pizzas de cogumelos, umas cataplanas de cogumelos, que foi, digamos assim, o ex-libris de uma destas rotas. E neste momento estamos a olhar para o futuro, estamos a olhar para percursos virtuais, estamos a olhar para a unificação de alguns destes percursos como grandes rotas, e estamos a pensar em aliar-nos também às outras regiões, às regiões adjacentes, e vinculando assim também alguma perspectiva de angariarmos novos produtores e com isto também conseguirmos visitá-los. Nós temos aqui, portanto, todas as nossas atividades têm, ou quase todas, estão, digamos assim, sobre uma perspectiva de conhecimento. Portanto, gostamos de ir dando alguns passos e gostamos de ter também aqui alguma investigação sobre determinadas situações, e temos aqui um parceiro, que é o Instituto Politécnico de Viseu, que vai retirando aqui, vamos tendo aqui uma ligação win-win muito interessante. Portanto, se repararem na parte superior esquerda, tem ali um slogan que diz: onde a saúde confia na natureza. Isto foi um slogan dinamizado pelos alunos de marketing, portanto, o IPV. Foi realizada uma proposta de procura, portanto, para um slogan interessante, e de uma série de participações, este foi o que foi escolhido. Entretanto, estamos a preparar, ou estaremos a preparar um próximo slogan. Portanto, nós temos aqui, também participamos na Aldeia Bio, que foi um dos primeiros eventos onde a Associação da Biorregião de São Pedro Sul foi pensada. Estivemos presentes também no Tradidanças, portanto, há aqui a questão cultural, que também é muito interessante e que tem mais-valias, como é óbvio. Conseguimos estar presentes, estivemos a fornecer restaurantes, os restaurantes que na altura, até então, eram, pronto, traduzia-se numa alimentação em matérias-primas, digamos assim, sem serem produzidas em modo bio, e
pronto, e que eram compradas noutros locais, nós conseguimos traduzir isto para um canal de vendas dos nossos produtores. E depois também demos início a iniciativas pronto, endógenas dos próprios associados, em que fazíamos os mercadinhos bio, quer nas termas, quer depois em São Pedro, mas principalmente nas termas, em que reuníamos uma série de produtores e no final da tarde, às quartas-feiras, enchíamos ali a praça do Balneário Rainha Dona Amélia, no centro das termas São Pedro Sul, e fazíamos um mercadinho com uma série de vendas e muitas vezes não precisavas lá estar o produtor, por exemplo, o produtor de vinho, porque nós revezávamos e íamos cuidando uns dos outros. Ok. Uma das perspectivas que nós introduzimos também foi a Semana Bio no canal Oreca, que face também àquela experiência que vos falei anteriormente, tanto do alto índice de aproveitamento da matéria-prima, que na cabeça das pessoas ainda estava muito vinculado portanto, ao produto caro. Nós, através das fichas técnicas e de ações demonstrativas, conseguimos ir entrando por estes canais, neste caso o canal Oreca, e isto traduziu-se na aceitação, pronto, a um nível aceitável ou significativo, digamos assim, por parte de alguns operadores. E então começámos a idealizar as semanas bio e a organizar. Começámos primeiro com saladas, portanto foi na época do verão, portanto apelando um bocadinho mais à sazonalidade. Não fizemos, ou seja, deixem-me só explicar uma coisa, isto não entrou de uma forma transversal, quer dizer, foi de cima a baixo, portanto fomos particularizando de forma a que os próprios aderentes percebessem como é que, até nós, confesso, como é que nós podíamos dinamizar isto, até porque era a própria associação que tratava da entrega e da recolha e da entrega, peço desculpa. Tivemos, portanto, as saladas, onde tivemos aqui algumas unidades com alguma expressão no volume final de encomendas, e depois dinamizámos na segunda semana bio, dinamizámos as sopas, portanto os legumes já estávamos numa fase mais tardia e até de algum escoamento de alguns produtos, neste caso hortícolas, e realizámos as sopas e conseguimos também uma aceitação muito boa e foi muito interessante. Em 2020 nada disto infelizmente pode ser realizado, teve que ser repensado de outra forma. Portanto, aqui está uma fotografia de um quiosquezinho que foi, portanto, que era da Abre, em que tínhamos uns associados que vendiam produtos junto à Ecopista de São Pedro Sul, produtos dos agricultores, portanto, da nossa rede. Faziam não só os produtos, mas como também faziam chás, faziam tarte de chocolate, neste caso, mas utilizávamos aqui alguns produtos da rede para venda. Portanto, aqui tem alguma informação no Facebook da Biorregião sobre aquilo que nós vamos fazendo. E este próximo slide retrata um bocadinho aquilo que vão ser as nossas, o nosso plano estratégico, o nosso plano de atividades. Nós, em 2020, quando estávamos a criar a nova direção, organizámos de forma a perceber o que é que estava para fazer, o que é que ainda haveria por fazer e para reforçar. Portanto, e nada mais, nada menos, elencámos 20 atividades para fazer neste triênio para o qual fomos mandatados. E a Biorregião de São Pedro Sul, neste caso, tem uma particularidade, tem a particularidade de
também termos um grande apoio, não só do município, mas também de IPSS e associações que se revêem um pouco na nossa, pronto, neste espírito, felizmente. Então temos atividades para os próximos 3 anos que estamos a trabalhar na sensibilização, em visitas técnicas, quer de outros agricultores, como também de consumidores privados que queiram aproveitar. Na formação, que acho muito importante, esta formação não é apenas para os produtores, portanto é um bocadinho mais transversal. Temos capacitação. Estamos a apelar também, temos atividades no âmbito da transformação dos produtos, nomeadamente porque há sempre produtos no final da estação ou da época de cultivo que nós optamos e vemos que os conseguimos aproveitar e valorizar. Também queremos trabalhar os subprodutos, não é? Estamos a entrar no canal Horeca. Estamos a estabelecer parcerias com as escolas, uma dinâmica ainda inferior à dinâmica que o Vítor Lamberto está a dinamizar, mas pronto, vamos caminhando para esse nível. Estamos a criar bolsas de estudo para que consigamos ter aqui também uma perspectiva de investigação que nos possa trazer mais conhecimento de determinadas situações. Estamos a criar uma plataforma integradora consiga-se traduzir na perspectiva não só da informação online, mas consiga ter aqui mais valias também na forma de venda, de informação, de acelerar alguns processos. Estamos aqui a dinamizar algumas atividades para os sócios no fundo, para angariar mais sócios, e angariando mais sócios conseguimos perceber ou conseguimos traduzir isto em pessoas que se estão a rever na nossa política, mas também temos que traduzir isto numa mais-valia para quem é associado. E em 2021, como é um plano que teve início no final de 2020 e precisávamos ter 21 atividades, para 2021 a nossa 21ª atividade é o sucesso. Espero eu. Ora bem, eu dou assim por terminada a nossa apresentação. Muito obrigada, David. Ok. Peço desculpa se me prolonguei. Não, houve alguns, mas foram 2 momentos, penso eu, que ficámos com a rede menos estável. Acho que já há aqui uma pergunta da Paola no chat. Não sei. David, se quer que leia, como é que prefere fazer? Deixa-me só apanhar aqui, desculpa lá. Não. Ora bem, a primeira será da Paola, certo? Exatamente. Uhum. Os almoços, olá Paola, muito obrigado pela pergunta. Portanto, os almoços bio, portanto, que tiveram 9 edições, foram servidos nas cantinas do agrupamento escolar de São Pedro Sul. Naturalmente eu não pude trazer todas as atividades, mas também, e respondendo aqui ao seu ponto, ao primeiro ponto, também conseguimos entrar nas IPSS, nomeadamente na Misericórdia de São Pedro Sul, no agrupamento de escolas na Misericórdia de São Pedro Sul, e numa outra IPSS ligada também ao ensino pré-primário,
e também conseguimos, aliás, na Musicória São Pedro Sul até dinamizamos vários almoços. Mas sim, estes almoços bio que nós falámos nestas edições foram nas cantinas do agrupamento escolar. Quantas pessoas da ABRE trabalham atualmente na biorregião? Ora bem, não sei se pode falar comigo, mas está-me a perguntar quantas pessoas da associação, da direção, trabalham na biorregião? Sim, quantas pessoas estão atualmente a investir recursos humanos na promoção deste projeto? Ora bem, nós somos uma associação com 5 elementos. Destes 5 elementos, os 5 trabalhamos neste projeto. 2 são produtores. Curiosamente, um dos produtores é simultaneamente também tem atividades relacionadas com o turismo, atividades hoteleiras. Eu estou ligado à atividade hoteleira e animação turística, portanto, da agricultura, como pode ver, só tenho esta afinidade ao projeto e algum conhecimento intergeracional. E depois temos um consumidor privado que está ligado à área do ensino e da investigação, e temos portanto, um produtor biológico, e temos um município. A vice-presidência está delegada no município de São Pedro Sul, portanto tem um representante, mas e estamos, já que pergunta, estamos de uma forma equilibrada em termos de representação de sexos, portanto foi também não é que isto interesse, mas também foi algo que nós achamos que teria algum interesse. Obrigada. Vamos lá ver, sim, pronto, não me interpretem mal. Não sei se respondi à sua questão, Paola. Sim. Qual a fonte de financiamento para promover? Mas deixe-me só dizer uma coisa, isto é muito engraçado, mas isto obriga-nos, como podem perceber, isto não é caso único, obriga-nos a gerir muito bem todo o nosso tempo, porque todos nós temos atividades e nós temos que calendarizar muito bem todas as nossas ações. E quando temos um plano que a título pessoal até acho algo ambicioso, mas se não fosse assim também não sentíamos o desafio, tudo isto muitas vezes passa por algumas noites mais curtas e algumas reuniões fora de hora. Pronto, mas sendo gratificante também cá estamos. Qual a fonte de financiamento para promover as atividades? Ora bem, nós com fonte de financiamento, nós estamos a integrar, pelo menos agora, inicialmente era portanto, as verbas dos sócios e algumas dinâmicas que nós fazíamos em termos destes mercadinhos bio. Aqueles mercados bio que nós realizámos tinham, portanto, uma percentagem dos proveitos, embora muito pequena, mas revertia para a associação. Neste momento nós estamos a trabalhar em alguns projetos, estamos no projeto mais, e temos alguma parceria, temos parcerias com o município que também se revertem em alguma, como fonte de financiamento, mas sobretudo estamos a falar das cotas dos sócios e da dinamização de vendas de cabazes e outras coisas mais que reverte uma percentagem para a associação. Muito obrigada e parabéns. Nada, obrigado. Elsa Alves, obrigado Elsa Alves, grata pela partilha e inspiração, como podemos ter acesso a atividades que dinamizam? Ora bem, para já é só a página do Facebook, o que obriga, penso eu, a ter uma conta no Facebook. Está para breve, portanto, colocarmos online o site. Só ainda não está, ele em 2019, no final de no final de 2020 já estava idealizado e pronto a ser, a nascer, mas nós preferimos, demos um passo atrás e preferimos trazer essa notícia cá para fora já em forma de plataforma, uma plataforma que seja mais agregadora e que tenha mais efeitos e valor acrescentado
para os associados e para, digamos assim, para a região e para os outros interessados, outros stakeholders, do que propriamente o site. Portanto, estamos a finalizar essa questão, talvez mais um mês ou dois, depende, também depende de terceiros, e vamos trazer essa plataforma cá para fora. Agora, para já, só no Facebook. Entretanto, também sairão as newsletters através de e-mail, mas para já só no Facebook. Inês Costa Pereira, muito obrigada, David. Qual o impacto do Covid na vossa estratégia? Nem vos quero dizer. Foi impactuante. Foi impactuante em termos de dinâmicas, daquilo que se pode ver, daquilo que se pode, desculpem a expressão, daquilo que se pode palpar. Foi impactuante porque nós, andando no terreno, portanto, e com as escolas e com a IPSS, etc., conseguíamos, ou íamos traduzindo isso em vendas porque é o nosso objetivo, traduzindo isso em vendas para os nossos produtores. O canal Horeca parou, restaurantes e hotéis pararam, nós tínhamos nós como no final de 2019 estávamos a entrar no mercado, digamos assim, estávamos a tentar entrar, depois houve toda esta paragem, alguma indecisão, juntou-se o Covid, isto baralhou um bocadinho a nossa estratégia. Mas por outro lado, porque há sempre coisas boas, conseguimos parar para pensar que estratégia que poderíamos ter e neste momento estamos um bocadinho a trabalhar no back-office e a preparar e a solidificar esta estratégia com maior detalhe, aproveitando algumas paragens e algumas perspectivas de incerteza. No fundo, não foi mau, mas conseguimos tirar aqui algumas situações mais positivas e creio que, alinhavando mais mês, menos mês, aqui algumas situações, estamos prontos para renascer novamente e dar um novo impulso aqui à biorregião, da forma que nós queremos e que se traduza em valor acrescentado para os nossos associados, produtores, consumidores, a sociedade, etc. Cecília Delgado, muito obrigado, David, e parabéns pelo dinamismo. Muito obrigado, Cecília. Pelo que entendo territorialmente, está apenas envolvido no município de São Pedro Sul. Sim, bom dia, Cecília Delgado. Existe sim. Portanto, até foi antes do confinamento, desta questão do Covid, em fevereiro de 2020, já estávamos em contacto oficial com outros territórios, com outras regiões, nomeadamente as que estão aqui ao lado, porque nós neste momento, uma das formas que nós temos e vou falar agora um bocadinho da questão dos produtores e depois todas as outras são exploradas a partir daí. Uma das formas que nós temos para assegurar, digamos assim, um futuro, portanto, a esta associação e aos produtores, aos associados e etc., é contar com as escolas, portanto, e São Pedro Sul tem escolas, mas Vozela, que fica a 3 km de São Pedro Sul, tem escolas, Oliveira de Frades fica sensivelmente a 12 km de São Pedro Sul, tem escolas, Castro Daire tem escolas, portanto, nós estamos rodeados e não é a muitos quilómetros, portanto, porque não, e porque faz todo o sentido, entrarmos nas outras e contarmos com as outras regiões. Não é só os produtores de São Pedro Sul, são os produtores das outras regiões e os consumidores das outras regiões que estão aqui ao lado e faz todo o sentido, como é óbvio, e o nosso caminho passará por aí assim que possível. Isso é ótimo. E as conversações serão com os próprios, com as autarquias, ou a que nível é que estão essas conversações que, se bem entendi, já estão a acontecer? Estas conversações até passaram primeiro pelas autarquias, portanto, por quem de direito nas autarquias, e depois, pronto, agora estaremos em condições de falar com os agrupamentos escolares e outras IPSS, portanto, particularizar, portanto, percebendo que há uma abertura por parte
da administração regional, digamos assim, estamos abertos para, ou seja, com a estrada livre, não é que não estivéssemos, mas neste caso poderá haver aqui algumas outras dinâmicas a acrescentar, também para falar com os agrupamentos escolares, com associações outras associações de produtores, com produtores, com consumidores, etc. Okay. Isso faz todo o sentido, não é? Até por uma questão de escala e de continuidade. Como é óbvio. Nós não podemos, a nossa perspectiva é que não podemos estar a pensar apenas só no consumidor final enquanto escoamento de produto, no consumidor particular, porque lá está, o trabalho que o Vítor Lamberto fez e descreveu é muito importante, até porque hoje em dia as fichas técnicas e esta situação, como é que nós podemos antecipar a produção, etc., já se consegue fazer, portanto não é uma ciência oculta, e nós com isso conseguimos dar alguma segurança e objetivos aos nossos produtores. E tudo que está montante usante dessa situação são claros ganhos, não é? Portanto, ganham as famílias, ganham os alunos, ganham os produtores. Eu acho que há aqui uma excelente clarividência no aspecto do ganho, de aumentarmos a escala a este projeto, como é óbvio. Muito obrigada. Quantos produtores, Maria José Ilhéu, muito bom dia, como está? Bom dia, olá. Quantos produtores estão associados ao projeto? Ora bem, produtores, deixem-me dizer aqui uma coisa, embora quando sair aqui da porta de casa possa ser crucificado. Nós temos 28 produtores biológicos, naturalmente isto foi a contabilização do mês passado, depois entretanto já estamos com mais interessados. Mas também temos a nossa perspectiva, esta estratégia abrange também os outros produtores, não é? Porque também temos produtores em modo de conversão, que já são cerca de 5, e temos outros tantos, talvez uns 15 produtores daquilo que se chama modo tradicional. E para todos eles a porta está aberta. Portanto, nós trabalhamos, no fundo, para todos, tentando trazer também algumas mais-valias àqueles que são os nossos associados, que são os produtores biológicos. Contudo, dando aqui alguma perspectiva global, estamos a falar à volta de 50 produtores na região de São Pedro Sul. Portanto, 50 produtores, mais coisa, menos coisa, em que uma grande parte deles, portanto, neste caso, mais de 50% já estão em modo de produção biológica. Ora David, bem. posso perguntar uma coisa? Pode. E vocês dão assistência técnica aos produtores? Sim. Ora bem, em 2020 esteve um bocado parado, mas nós tínhamos uma parceria com o município, em que os técnicos do município, tínhamos 2 técnicos à disposição, em determinado horário, portanto, digamos assim, num evento part-time, em que fazíamos algumas ações de formação no local, portanto, que dávamos assistência aos produtores, sim. Neste momento, o nosso objetivo é captarmos portanto, um técnico a tempo inteiro que possa fazer esta assistência de forma mais consistente, mais coerente e pronto, que esteja 100% focado nesta ida à produção. Portanto. E vocês também têm transformadores ou são só produtores de produção primária? Não, já temos transformadores. Temos transformadores. São poucos, mas temos. Neste caso, compotas. Creio que é só compotas. Compotas, e neste momento temos alguém que está a trabalhar na área da cosmética. Portanto,
que entretanto já está em processo de certificação e que também estará entretanto, mas que trabalha com os produtos dos agricultores biológicos, mas depois tem que haver aqui a pessoa que quer fazer a certificação. Mas temos estas duas situações, sim. Obrigada, obrigada. Nada. Ana Sanches, quando fala em produção... Bom dia, Ana Sanches. Quando fala em produção biológica, é biológico certificado ou como garante? É biológico certificado, portanto não passa por nós. Portanto é certificado por entidades externas. As pessoas têm contactam com uma certificadora e pronto, e trabalham com este modelo. Qualquer atividade que a associação faça, como por exemplo o show cooking, como por exemplo um almoço de degustação, um almoço de apresentação de produtos, nós temos que ter as nossas próprias fichas técnicas e depois temos que trabalhar, o detalhe da proveniência das matérias-primas, mas também não é nada de complicado, mas neste caso todos os produtores em qualquer atividade têm que estar certificados no modo de produção biológica. Maria Trop. Se tivesse que listar os 3 maiores constrangimentos difíceis de resolver na ligação entre produtores e o mercado de consumo, quais seriam? Eu acho que passa, o grande constrangimento passa pela organização. Entre aquilo que eu chamo da procura, portanto, o mercado de consumo, e a oferta, os produtores. E de que forma é que os produtores conseguem organizar? Ora bem, portanto, há pouco falou-se na intervenção do projeto Alface, falou-se, é incomportável que uma pessoa vá entregar um ramo de coentros, não é? Ou um ramo de salsa ou de tomilho. Portanto, agora, como é que nós trabalhamos isso? Como é que nós conseguimos, portanto, um constrangimento, como é que nós conseguimos colocar todos os produtores ou entregar aos produtores um espírito de missão, se, por exemplo, alguns deles trabalham 2 ou 3 produtos e de uma pequena escala, mas também têm que participar. Ou seja, todos eles podem trabalhar em pequena escala, mas a soma deles todos pode representar o valor a entregar à procura. Portanto, isto também é um constrangimento, é organizar isto e conseguir, muitas vezes, associativismo, então, David. Associativismo. Sim, e com alguns... Criar escala. Sim. E com alguns favores aqui e ali, arranjar uma forma de ir, olha, alguém que tem uma caminhoneta, que é também produtor, e olha, faz a ronda por todos e vamos... Portanto, tudo isto são alguns constrangimentos que nós encontramos. Ou seja, escala, transporte? Sim. Escala, transporte e alguma... Pronto, e também e alguma consciência de ajuda. Ok. Também é preciso. Certíssimo. Algum espírito de missão. Exatamente. Sim, exatamente. Associativismo e missão. Sim. Ok, muito bem. Parabéns. Obrigado. Paula Andreia, olá. Só para esclarecer, os produtos e produtores bio com quem trabalham devem ser certificados? Sim, sim. Neste caso, sim. Devem ser certificados. Não quer dizer que quem esteja em vias de certificação tenha um produto inferior, não, mas portanto, a criação da biorregião partiu desse pressuposto. Portanto, Rita Queiroga, inspirador, muito obrigado. Obrigado eu. Incentivam a certificação biológica. David, desculpa lá, eu estou esclarecida, mas entretanto disse e voltou a dizer que têm de ser certificados, porém nós sabemos bem que muitas práticas, muitas explorações e muitas unidades de exploração agrícola que são certificadas já não respeitam os princípios do IFOAM, e vocês
seguem os princípios de IFOAM, como é que gerem esta questão? É difícil de gerir? É objeto de discussão vossa e de preocupação vossa? Como é que se posicionam em relação a isto? Obrigada. Nada, Rita, é uma excelente pergunta, é uma excelente questão, nomeadamente quando estamos a falar de uma portanto, neste caso de uma associação. Vamos lá ver, nós não conseguimos ter, nós à partida desejamos ter este controle, pese embora que haja aqui uma grande questão ética, não é? Portanto, eu acho que parte por uma questão ética que vai muito para além daquilo que nós comemos. Entra em questões do ambiente, da natureza, entra em questões de nutrição, etc. Agora, nós com um técnico a tempo inteiro, talvez consigamos alertar para estas situações. Agora, como é óbvio, nós não conseguimos controlar, apesar de nós, portanto, um membro da associação, um sócio, um produtor, um transformador, estar obrigado a estar certificado de forma biológica, nós não conseguimos controlar isso. Ou seja, nós confiamos ou delegamos na entidade certificadora o atestado desta conformidade. Agora, se houver, como é óbvio, se houver aqui o que já aconteceu, falando por outro meio, por outras palavras, já aconteceu termos pessoas no mercado a dizer que estavam certificadas biológicamente, noutros mercados que não organizados pela ABRA, que eram certificados biologicamente, mas isto acontece. Aí nós conseguimos intervir, porque isso é fácil. Agora, se calhar, se as pessoas seguem os princípios, se as pessoas têm a certificação, mas não cumprem, isso não conseguimos. Confesso, não conseguimos, mas está ao nosso dispor. O que nós conseguimos sim e que queremos é colocar, portanto, pessoas no terreno que consigam dinamizar entre elas este tipo de situações, ou amenizar, se elas existem, consiga amenizar. Portanto, é uma questão também organizativa vossa, de não conseguirem verificar se um dos vossos princípios, que é seguir os princípios de IFOAM, estão a ser cumpridos pelos produtores ou não. Porque é um dos vossos princípios, não é? Mas depois delegam nas entidades certificadoras que muitas vezes não respeitam esses princípios, porque também não estão nos cadernos de encargos. E o que eu queria perceber é se, de facto, é um vosso projeto, neste momento não têm capacidade de o cumprir, porém é um tema de discussão, como a Marta há pouco acabou de dizer, uma das possibilidades é o sistema de garantia participado e, no fundo, esses sistemas de certificação baseados na confiança, na proximidade, na relação que se estabelece, né, entre produtores e consumidores. Mas, de facto, quando vocês afirmam que os princípios do IFOAM, e é uma das vossas bandeiras, eu diria, eu sentiria confiança de que vocês o fazem, não é? Que vocês verificam se os produtores que estão certificados, de facto, cumprem os princípios do IFOAM, porque, infelizmente, a certificação não faz esse garante. E quando vocês põem isso como princípio, como bandeira, eu confio, não é? E pelo que eu percebi do que o David acabou de dizer, de facto, foi assim que eu percebi, a organização neste momento ainda não tem essa capacidade de o fazer e, portanto, delega. Mas, sinceramente, se vocês usam essa bandeira, eu confio em vocês e, portanto, preciso porque isto tem muito a ver com a confiança, não é? A confiança que eu tenho em vocês como consumidora e vocês têm nos produtores como produtores. Como é que a gente forja aqui estas relações de confiança? Não é? Tem muito a ver com
porque infelizmente a palavra biológico já está muito abusada e o que nós tentamos fazer é precisamente criar sistemas de garantia participada que evitem estes abusos, digamos assim, não é? Rita, eu percebo o que me está a dizer, mas nós, enquanto sociedade, também temos que ter alguma perspectiva de que tem que haver, que estes princípios têm que nós, mesmo que nós, ou dito de outra maneira, mesmo que nós conseguíssemos ter cumpridos todos estes objetivos do IFOAM, qual era a sua sugestão para nós considerarmos mesmo que estes objetivos estariam cumpridos? Ou de que forma? Será que era 100% seguro? Seja qual fosse essa ou nós temos que... Eu percebo o que me está a dizer, mas de qualquer forma, e acho que isso é um alerta importante, e asseguro-lhe que a sua questão é muito pertinente. É um alerta importante e essa questão é mesmo muito pertinente, mas de que forma é que nós conseguiríamos acolher um processo 100% seguro? São estes sistemas de garantia participada que o Vítor acabou de falar, em Itália são muito usados. No Brasil há uma experiência incrível, convido a fazer pesquisa sobre como é que estes sistemas de garantia participada estão a ser implementados, porque de facto são sistemas que são forjados na relação de confiança e de uso dos próprios consumidores dos produtos que compram. E pronto, e respondendo a sua pergunta, eu não me vou estender mais. Obrigada, David. Ok, eu que lhe agradeço. Muito obrigado. Ora bem, Marta Cortegano, bom dia, Marta. Uma certificação participada, tal como comentado pelo Vítor, poderia ser equacionada a sistema de garantia participada. Tem, possivelmente, mas eu conheço pouco sobre a certificação participada. Portanto, teria que pesquisar sobre isso. Não sei se, Marta, não sei se está a ouvir. Estou sim, obrigada, pronto, mas também acabou por ficar, no fundo vai dar um pouco ao que já estava a responder e à conversa com a Rita, numa outra biorregião de que faço parte, um dos projetos que tinha proposto tinha sido exatamente esse, ou pelo menos testar, fazer o teste e o estudo de como poderíamos introduzir uma certificação participada, e a resposta das entidades proponentes, e nomeadamente uma das entidades mais representativas do setor da agricultura biológica, foi que se a minha proposta avançasse, saíam do processo e que não equacionavam outra forma de haver uma biorregião que não fosse com certificação. Eu disse, se era lá por isso, não nos chateamos, eu posso retirar a proposta e podemos testar na mesma, mas deixou-me absolutamente estupefacta a resposta e era só um bocadinho para perceber se isto é uma questão mesmo, se é de todas as biorregiões, se é daquela em particular, e se isto é um conceito que é quase dogmático e não pode ser discutido, ou se há abertura para que foi o que nós fizemos, não é? Quer dizer, eu conheço particularmente, estudei um bocadinho, mas nunca o apliquei, nunca o vi, e a proposta era mesmo de estudarmos e testarmos em conjunto se conseguiríamos aplicar. E era um bocadinho para perceber se há esta abertura de outros parceiros, de outros locais, de outras entidades, se começamos pelo menos a falar nisto sem ser um dogma, de que a resposta que me foi dita é que a agricultura, o conceito de agricultura biológica tem inerente o conceito da certificação por uma entidade independente. Pronto, eu compreendo que a rastreabilidade é importantíssima para dar credibilidade, não entendo que um modo instalado de certificação, e nomeadamente quando falamos de circuitos curtos, não quando estamos a falar para exportação, etc., claro que tem que haver mesmo uma garantia, eu acho que o que interessa é haver a garantia, não é? De que estamos a oferecer, que não estamos a enganar o consumidor. O modo pode ser diferentes modos, e nomeadamente a uma escala local podemos ter modos muito mais amigáveis e interessantes e próximos do consumidor. E até porque, ademais, e acho que a pergunta da Rita também tinha um bocadinho a ver com isso, há outros aspectos e princípios que estão inerentes à agricultura biológica e principalmente à agroecologia, que são também sociais e de equidade e etc., que não são garantidos por uma certificação no modo como ela está formalizada hoje, e que num conceito como biorregião acho que era tão importante salvaguardar, e que se calhar qualquer coisa de base local construída entre os atores
que garantisse os princípios da agricultura biológica, no sentido da questão de não aplicação de produtos químicos, mas que garantisse também muito mais do que isso, e que fosse feita de uma forma muito mais justa, muito mais amigável, com muito menos custos e procedimentos administrativos, poderia ser extremamente interessante para os produtores locais e uma maneira de ganharmos muito mais produtores do biológico, porque o meu sentimento é que muitos produtores, para já também há muitos produtores locais que têm más práticas, é preciso dizer, e portanto compreendo perfeitamente a necessidade de distinguir, mas também há muitos outros produtores que fazem práticas biológicas, mas que não estão para ter o trabalho nem os custos da certificação, e têm razões para isso, não é? Porque de facto é muito complicado. Pronto, e então era só a pergunta era mais para perceber se havia essa abertura ou se é uma coisa dogmática. Marta, muito obrigado. Eu vou ser breve, Inês. É assim, em primeiro lugar, a minha apresentação centrou-se um bocadinho sobre o pendor da produção consumidor, mas a biorregião de São Pedro Sul é muito mais do que a produção. Nós temos outras dimensões, a social, a cultural, a ambiental, temos outras dimensões que estão, vamos lá ver, não estão em segundo plano, como é óbvio, estão todas ao mesmo nível, e têm que ser cuidadas. Como é óbvio, nós não conseguimos trazer produtores se não houver um sistema, se não tivermos aqui um ambiente a todo o nível, um ambiente, entre aspas, holístico, que possa acolher essas pessoas ou que possa trazer um modo de vida proveitoso, digamos assim, a essas pessoas. Agora, relativamente ao que me disse, claro, a biorregião de São Pedro Sul está aberta, e tal como eu disse há bocadinho, nós não estamos de portas abertas só aos agricultores certificados biologicamente, nós estamos de portas abertas a todos os nossos produtores, transformadores, sejam eles quais forem. Se nós tivermos que optar ou arranjar experiências, ou investigar, ou trabalhar em diversas situações que essas situações que se traduzam numa melhoria de processos, porque repare numa coisa, ninguém se vai estorvar se nós admitirmos um sistema de garantia participada, não terá que estorvar aquilo que já existe. Terá que ser avaliado, nós teremos que avaliar todos estes sistemas, digamos assim, e traduzi-los em mais-valias, portanto, em dinâmicas interessantes. Portanto, da minha parte, da parte da biorregião, estamos abertos. Se quiser falar comigo sobre isso, terei todo o gosto, até como humildemente lhe disse, não estou a par do sistema de garantia participada, confesso. Boa. Obrigado. Não sei se depois a Inês poderá deixar o meu e-mail, mas estarei perfeitamente à vontade. Aliás, a página do Facebook tem o e-mail da biorregião, se não encontrar, a Inês poderá deixar. Ora bem, muito rápido, circuitos, Ana Arsénia, bom dia. Os circuitos curtos de comercialização são uma forma do consumidor ser agente de certificação de produtos locais de qualidade. Agradeço a partilhar estas experiências e a oportunidade. Eu penso que já estão as perguntas. Okay. Nós temos então que pensar o que é que acontece para o mês que vem. Portanto, nós já temos apalavrada o nosso encontro do Grupo de Trabalho dos Circuitos Curtos para abril com a Rita Valério, que vai falar sobre os projetos em que está envolvida. Em abril, certo, Rita? Só que temos agora março e, portanto, eu e a Maria José falámos sobre isto brevemente e vamos assim propor, por exemplo, à Marta Cortegano e à Rosinda Pimenta para apresentarem um bocadinho o trabalho que estão a desenvolver na rede alimentar de Mértola. Não sei o que é que vocês acham desta ideia. Eu sei que estão a ser apanhadas de surpresa, mas também sabemos que vocês aceitam sempre com um grande sorriso os desafios, portanto